Sintam-se, então, acolhidas. Estou muito acolhidos e acolhidas, né? Venho de Porto Alegre, cheguei ontem, então vocês vão notar pelo meu sotaque e que falamos um pouco diferente, mas eu digo que gosto também de ouvir as formas diferentes do Brasil, né? E hoje já ouvi tantos falando nesse sotaque mineiro tão gostoso. Gosto bastante, então essa troca já é o primeiro aprendizado. Eu acho que quando a gente sai do nosso lugar, nós já começamos a aprender. Então eu estou aqui já aprendendo com vocês. E venho somente trocar algumas experiências, tá? Porque eu acho que a nossa trajetória acaba sendo assim, de tanta prática, de tanta coisa que a gente faz, que às vezes essa simples troca já é também para o outro um aprendizado de uma forma, para o outro aprendizado de outra. Eu ontem, revisando os slides, eu estava revendo algumas coisas e olha, agora eu me dei conta de outras coisas, então a gente está aprendendo sempre, né? Então é um prazer estar aqui hoje, relembrando muitas coisas da minha vida, porque apesar de ser fonoaudióloga, eu comecei na alfabetização na sala de aula. Então, depois que a colega leu, né, o currículo, eu sempre gosto depois de contar o meu real currículo. Esse aí é o bonitinho, que está lá no Lattes, mas eu gosto de falar dos perrengues, das coisas que a gente passa, né, para estar aqui, porque às vezes há um preconceito, ó, a pessoa que é doutora, a pessoa que é da fono, vem falar na escola, tá, mas ela não sabe como é que é. Eu já pude estar em sala de aula, para tentar também saber como que é sofrido e como que é penoso para nós que estamos começando a alfabetização, transformar, né, essa cabecinha da criança que no início ela não está ainda percebendo as letras ou que ela não entende que letras podem se tornar palavras. Isso é muito abstrato e difícil, apesar de a gente achar que depois isso vai, né, a aprendizagem vai, o início é muito difícil. Todos que alfabetizam sabem que é muito difícil. Então eu quero começar falando disso, falando um pouquinho de onde é a minha preocupação, né? O título aqui já está há bastante tempo, né? Aprender a ler e escrever, por que a instrução fônica é tão importante? É um título que vai nos levar até o final da manhã hoje. Talvez eu não precise responder, vocês vão ir entendendo aos poucos, até chegar ao final, a resposta dessa pergunta, né? Vamos desmistificar essa questão de método fônico, vamos falar realmente do que significa instrução fônica, do que realmente é importante para a criança aprender a ler e escrever, tá? Então, para iniciar, eu quis trazer também essa foto que eu tirei numa sala de aula na época, quando que eu comecei a me preocupar com a alfabetização. Eu achei importante trazer, por quê? Porque essas questões que a gente vai conversar hoje, eu comecei a me dar conta lá na década de 90, sim. Não é quando fui fazer um doutorado, não é quando eu entrei para o Raiar, né? Eu já tenho me dado conta, né, disso desde 1996, quando eu recebi uma turma de primeira série no concurso público, lá em Canoas, que é um município vizinho de Porto Alegre, e a gente lá na época, quem chegava do concurso, ficava com a turma que sobrava, com as turmas que tinham maior quantidade de disponibilidade. E é errado, porque a alfabetização, para mim, é a turma mais importante. Na época era a primeira série, né? Era a turma, para mim, e é até hoje, a mais importante. Aquela onde o professor ele tem que saber muito, ele tem que estar muito ligado a todo esse conhecimento, né, de como a criança se alfabetiza. Então, mas estou contando a realidade da época, e aí eu recebi essa turma e eu disse para a diretora, olha, e era bem na época que chegava os conhecimentos de Emília Ferreiro, chegava a questão do construtivismo nas redes, e eu disse, olha, eu lembro de ter visto no magistério o trabalho de tal forma, silábico, né, trabalhando, né, com uma metodologia mais... E eu não sei trabalhar com construtivismo ainda, né? Eu vou ser bem sincera contigo. E ela disse, não, a gente vai te apoiar. Ela não disse faz da forma como... Ela disse, tu vais trabalhando e a gente vai te apoiar nesse trabalho. Mas a verdade é que cada professor vai encontrando a sua maneira. Vai encontrando, né, no seu saber, no que já trabalhou, no que já vivenciou.
E naquele primeiro ano foi bem difícil, realmente. As crianças, além de tudo, ainda tinham uma questão de disciplina, que hoje a gente também tem, né? Essas crianças. Eu tinha uma criança de primeira série que tinha sido suspensa na educação infantil, já naquela época. Então, assim, imagine, né? Eles sentavam na mesinha e caía uma coisa, ele juntava e já caía outra. Era uma agitação, então era nessa turma, nessa realidade que tinha que trabalhar. Bom, mas, coincidentemente, naquela época eu fazia disciplina de linguística na faculdade, porque eu estava fazendo fono na época. Eu estudava de manhã e ia para a escola de tarde. E eu pensei assim, olha, era tão difícil, gente. A gente trabalha as vogais, a gente trabalha a junção de vogais, é maravilhoso. Chegou lá no B para juntar com A, era o problema, né? A criançada, a gente fazia, vamos ler B com A, B-A, né? E não saiu o bendito BA. Era muito difícil, vocês sabem do que eu estou falando, porque realmente, quando a gente começa com B, é complicado por ser uma consoante que é plosiva, que é aquela batida, né? E eu disse, meu Deus, algum jeito eu vou ter que encontrar. Aí fui lá para a linguística e disse, quem sabe, se eu desenhar umas boquinhas, olha a intuição, gente, eu não sabia de método nenhum, nem sabia que existia método de boquinhas, eu não era fono ainda. Comecei a fazer uns desenhos lá em cima, né, no alfabeto, a coisa já foi um pouco diferente, foi indo pela intuição. Aquele ano não foi tão bom quanto, né, porque foi aquela coisa da mistura, de tentar levar o que eu já sabia, não tinha muita experiência. Mas no ano seguinte, porque eu fiquei mais 2 anos, eu trabalhei com uma turma e eu lembro que em julho eles já estavam praticamente todos quase alfabéticos. Porque eu comecei desde o início a pensar sobre essa ordem, a pensar sobre vogais, a pensar o que na linguagem isso é mais fácil. E foi um ano bem diferente, foi muito melhor. Eu tive que sair da escola para ir para a EJA, porque eu tinha que terminar meu curso de dia, então a gente não conseguia ficar muito tempo numa turma por causa dos estudos da faculdade. Então também sei que isso é bem comum, né? A gente está nessa fase de estar trabalhando e estudando. Mas eu vi que essa forma de a gente pensar sobre a fala, de olhar para como se faz o som da fala, me ajudou bastante, né? E aí bom, isso ficou meio esquecido, porque daí eu me formei, fui trabalhar no município vizinho, Guaíba, que é perto de Porto Alegre. Já fui trabalhar como fono, mas junto tinha a fono educacional, ir para as escolas. Vinham crianças para atendimento, as escolas chamavam. E a gente começou a ver que tinha muita criança que vinha com troca de fala e com dificuldade de se alfabetizar. E aí vinha, às vezes, um bilhetinho do médico, provável dislexia. Mas, gente, isso não era assim um ou outro, eram vários. E eu dizia, não, isso não é comum. Provável dislexia em todas as crianças, ou praticamente mais na maioria. O que eu comecei a perceber? Será que a gente não vai ter que trabalhar um pouco, né, com essa questão de pensar sobre a fala? Então, nessa época, se começou a pensar lá na prática, quem era da fonoaudiologia na época já estava começando a falar em consciência fonológica. E aí eu comecei em Guaíba em 2005, entrei para a PUC para fazer o meu doutorado, eu já tinha feito mestrado em outra área, mas voltei para o doutorado pensando que eu pudesse estudar e ver se realmente consciência fonológica dava certo. E aí depois, hoje mais no final da manhã, eu vou mostrar para vocês, né, a pesquisa, o estudo. Mas então, em 2005, a gente fez um trabalho com os professores lá de Guaíba, uma formação, falando o que era consciência fonológica e como é que poderia ser trabalhado junto com as questões de letramento, que não era eu mudar totalmente para uma questão mais fônica, eu poderia, na época a gente adequava, né? Fizemos uma pesquisa, daí em 2006 foi feita toda uma coleta e eu acompanhei 10 turmas durante um ano e foi um resultado muito interessante. Depois, no final, quem fica até o final vai ver o gráfico, tá? Então, trabalhamos com os professores e aí acompanhamos durante todo o ano, simplesmente colocando dentro da metodologia dos professores a consciência fonológica e o trabalho de falar sobre as letras do alfabeto e como que a gente pode representá-las, fazer essa representação com sons da fala.
Mas então adiante eu vou mostrar para vocês. Então no doutorado começou essa preocupação, porque aí eu encontrei resultados e vi que sim, a gente poderia começar a trabalhar e que essas crianças que tinham provável dislexia não era isso. Era um trabalho talvez mais enfocado nesse trabalho de linguagem. Então a criança tinha que aprender, tinha que trabalhar com som de fala, tinha que relacionar com o alfabeto. Isso estava sendo mais necessário acontecer, não que ela tivesse um transtorno, certo? E nessa caminhada, então, e até hoje eu também tenho um grupo que se chama Letra, e depois a gente vai falar sobre ele também, que vocês também são convidados a participar mesmo de forma remota. Nós temos um trabalho desde 2007 que surgiu lá na universidade de acompanhar os professores nesse trabalho de linguagem. Né? Porque às vezes o curso de pedagogia não traz tanto embasamento em linguagem e a gente faz essa troca nesse nosso projeto. Ele é um grupo de estudos e hoje ele é um programa de extensão da URGS, tá? Que a gente daí todo mês tem alguma atividade. Então eu já me envolvo desde 2007 também nessas formações e esse ano eu estou afastada da universidade para um pós-doc trabalhando em escolas das ilhas de Porto Alegre que foram afetadas por 3 enchentes. Não foi só a enchente de 24, mas as enchentes de final de 23. Então, escolas que os alunos não tiveram aula por muito tempo, escolas que nós temos alunos de 5º ano que não leem ainda, crianças de 3º ano que estão pré-silábicos, ainda no máximo silábico-alfabéticos, uma preocupação muito grande. Então, eu estou fazendo lá um trabalho de acompanhamento parecido com o que eu fiz lá em Guaíba, para tentar resgatar esse ano essas crianças, né? Para elas chegarem um pouquinho mais próximo, né, de um nível que a gente possa né, respirar um pouco mais fundo, né, mais calmamente, assim, porque está bem complicada a situação. Vocês devem ter ouvido falar das notícias que alguns lugares de Porto Alegre foram bem mais afetados que outros. Então, Ilhas, bairro Sarandi, que é uma região muito próxima das águas, essas escolas tiveram muitas perdas. Então, foi algo que veio de fora, né, que interrompeu processos que estavam acontecendo e que fugiram das mãos, né, dos gestores, enfim, isso foi uma coisa que aconteceu. Então, é um trabalho que eu estou realizando lá, que eu espero que até o final do ano eu tenha também coisas para contar depois para vocês. Acredito que é o caminho que vai ser necessário, está sendo, de trabalhar com a consciência fonológica, sim, tá? Nós vamos falar isso ao longo da manhã. Então, é por isso, desde então, eu me preocupo com a alfabetização. Estou na universidade, eu trabalho com linguagem, trabalhamos com os alunos para atenderem na clínica, mas eu tenho meu projeto de extensão e pesquisa sempre direcionado à linguagem como alfabetização. A gente está sempre fazendo esse elo e hoje eu tenho muitos alunos mais interessados na fonoaudiologia a trabalhar com as escolas. Esse é também um dos meus objetivos, que os alunos possam, além de estar na clínica, estar também na escola, fazendo parceria com os professores. Porque a gente trabalhando na escola, a gente vai evitar que muitos problemas mais tarde apareçam na clínica, né? A gente consegue trabalhar muito bem, né, nessa parceria, é onde a criança também está desenvolvendo a sua linguagem, certo? Então é um pouquinho da minha trajetória. Essa é uma foto numa turma na época do doutorado, onde as professoras colocavam as boquinhas lá para trabalhar, enfim, isso era um momento, né? Não digo que a gente tenha que fazer isso, mas era um momento e é um instrumento que muitas vezes a gente pode utilizar, certo? E aí, a gente vai começar, propriamente dito, o nosso trabalho hoje, trazendo uma imagem somente para a gente dar uma olhada no relatório do MEC do ano passado, com os estados e a média das avaliações. Então, a gente vê no Brasil geral, né, em 2021, a gente vê uma queda bem grande por causa da pandemia, isso foi em todos os estados, né? 2023, os estados todos já deram um salto, né? 2024 ainda não tinha medido, porque esse é um relatório que saiu ano passado, mas a gente já vê que deu um crescimento. Se a gente olhar no estágio de Minas Gerais, ele teve um crescimento, foi para 63, mas que ainda não é o que se espera, né? Então a gente vê as cores em salmão ali, um resultado já bem melhor.
As cores em verde claro, melhor ainda, e a meta seria os 80% em verde, né? Mas que a gente sabe que é difícil, a gente só tem o município do Ceará lá, o estado do Ceará, e tem o município de Sobral, que tem feito um trabalho extensivo, né, nessa área, mas a gente vê que, olhando aqui para o nosso Brasil, quanta caminhada a gente tem ainda para levar essas crianças num melhor resultado, certo? Mas eu estava vendo, então, Minas, um resultado muito parecido com o nosso estado, Rio Grande do Sul, né? Que bom que a gente está melhorando a cada ano, enfim, e que estamos numa meta, então, de subir aí para os 70, enfim, que são notas que a gente tem que considerar, muitas diferenças socio-regionais, né? Mas que são preocupantes para a gente olhar, mesmo que sejam, né, diferenças, a gente olha e fica preocupado realmente. Mas eu acredito que cada um aqui já está melhorando esse índice aí, e a gente está hoje aqui fazendo isso, né? Fazendo essa melhora. Então, é o relatório do índice, né, do Criança Alfabetizada, que é o programa do governo federal que vocês estão, então, em parceria. Bom, e aí a gente vai começar falando um pouquinho de... deixa eu tirar uma linha. Porque quando a gente fala do que está acontecendo hoje, né, vocês já estão vivenciando, então, esses estudos a respeito de como que a criança aprende, como se alfabetiza, mas nem sempre foi assim, né? Então, eu quero falar um pouco rapidamente sobre como que o histórico da alfabetização veio andando no mundo e depois um pouco no Brasil, para entenderem que a alfabetização, ela, desde muito tempo, ela tem nuances e ela vai mudando, né, a forma de se fazer. Então, a gente tem, então a gente vai pensar aqui numa contextualização histórica mundial, tá? Depois vocês vão ver que o Brasil ele vai acompanhando também, mas um pouquinho depois. A gente começa, lá no início, nem todas as pessoas tinham direito a ler e a escrever. A gente tinha pessoas que eram dotadas de conhecimento, algumas eram privilegiadas a isso, né? Mas, assim, começando lá pela década de 60, o primeiro método que começou foi o método mais global, que era o método olhar-dizer. Na época, se entendia que as crianças poderiam olhar para as palavras e já dizer o que representava. Então, começou-se num método mais global, a onda da metodologia mais global, né, que é do grande para o pequeno. Na década de 70, se passou para o método fônico. Bom, não, global não vai dar certo, nós vamos ter que repensar e começar do simples para o complexo. Passou-se a uma metodologia mais sintética. Vejam que a coisa vai sempre mudando. Já mais tarde, um método baseado na literatura. Bom, se as crianças puderem ter contato com os livros, elas podem aprender com as histórias. Se pensou novamente no método global. E aí, em 1990, que foi o momento para os Estados Unidos e Europa, quando se pensou e realmente se voltou à fônica, se viu que os resultados não eram os esperados e se voltou para o método sintético novamente. Vocês vão ver depois, mais tarde lá, que os estudos de alguns autores, eles vão nos remeter a essa década de 90. Só que década de 90, o que estava acontecendo no Brasil? Pois é, então veja que não que a gente estava indo depois, um pouco mais atrasado em relação, não atrasado, mas em descompasso, né? A volta da fônica em 90 foi o sintético, e nos anos 2000 o Comitê Nacional de Leitura fez todo o levantamento de acordo com a ciência e levantou aqueles pilares que a gente vai ver daqui a pouquinho, consciência fonêmica, que vocês já devem ter visto nas formações, e se deu conta que, na verdade, a gente não tem um método que dê certo, mas a gente precisa estudar como que a criança aprende a ler, como que a ciência dá conta do conhecimento dessa criança. Então, nos anos 2000, o Comitê Nacional de Leitura passou a indicar, né, o que sim tem que ser trabalhado. E aí a oscilação, mas é claro que a gente sempre tem ainda muitas outras metodologias que vêm e ondas, né, dizendo não, isso não. A gente também tem
em outras áreas que referem que o global também é importante, sim, mas nós vamos falar aqui de questões iniciais de alfabetização, de como é que a criança começa a entender as letras, né, de acordo com o seu processo de linguagem, tá? Então daqui a pouquinho a gente vai entrar nisso. Então, para mostrar que sempre existiu um pêndulo, ora sintético, ora global, ora sintético, ora global, e que a gente chega nos anos 2000 pensando lá, né, mundialmente, que o comitê lança então os pilares essenciais. No Brasil, né, a gente tem na década de 50 a cartilha da Lili, que era uma cartilha que trazia o texto, e a partir do texto as crianças aprendiam texto, frase, palavra, depois sílaba e som, né? Década de 60, método fônico. Década de 70, o método silábico. Aí ó, a gente tem o ba, bebi, bobu, bão, né? Década de 80 e 90, a chegada do construtivismo, com o fim das cartilhas, tá? Isso são informações históricas, né? Que realmente aconteceram. E aí a gente vai pensando, né? As coisas vão simplesmente mudando de um para o outro, sem que a gente tenha uma reflexão sobre isso, né? Não tem uma reflexão. Porque a chegada do construtivismo, o construtivismo não era só para a alfabetização, ele era uma ideia, uma concepção de ensino que era para todo o ensino, não só para a alfabetização, que com certeza a gente sabe que o sujeito constrói e os nossos alunos estão construindo também, né? Quando a gente propõe para ele e dá alguns indicativos, a criança continua, ela está sempre em construção. Mas o que aconteceu em 80, 90? A gente conheceu as avaliações de Ferreira e Teberoz, que é o livro, né, Psicogênese, conseguimos entender que a criança tem hipóteses, que ela chega na escola, ela não é uma tábula rasa, ela já tem, claro, ela já vem com a linguagem de casa, ela consegue fazer essa relação. E ela já traz conhecimentos, consegue sim ter, né, hipóteses da sua escrita. Isso foi a pesquisa, né? Mas que faltou provavelmente que a gente continuasse os estudos e pudesse entender realmente, bom, a partir do que a criança conhece, como que nós vamos fazer para ela continuar fazendo essa construção. E aí, em seguida, vem as políticas, então, o PENAIC, que vem a chegada da consciência fonológica lá no material. Eu acho que aqui vocês devem ter, lembram daquela caixa amarela de jogos? Então, o PENAIC, ele traz, né, uma visão de formação de professores, com algumas questões importantes. Ele, pela primeira vez, vai falar, sim, da consciência fonológica como algo importante dentro da alfabetização. Mas aí vai mudando e aí chega 2019, Política Nacional de Alfabetização, onde vários estudiosos trazem informações e coisas muito importantes, mas que, na verdade, na época também não chegou de uma forma que deveria chegar, porque chegando, né, não teve isso que está tendo agora, né, essa conversa, essa parceria de poder entender como que as escolas estão funcionando, de conversar com a pedagogia, isso chegou também de cima para baixo. Então, isso a gente vê, as políticas às vezes trazem coisas importantes, mas que são feitas de uma forma que às vezes não é adequada e aí não se aproveita. Porque se vocês forem ler os materiais do PNA, os textos, os autores que trazem são excelentes, mas a forma com que foi, né, não foi conversado, não foi discutido. Então isso vai sempre mudando de um governo para o outro, e a gente parece que tem que também se modificar a cada, e na verdade não. A gente tem uma criança que está em aprendizagem, a gente precisa encontrar o caminho teórico e buscar na ciência como é que essa criança consegue, como é que eu, professor, consigo dar conta, como é que eu consigo fazer isso, porque não é possível que a gente vá mudando a cada 4 anos a forma de se fazer, né? E aí chega agora o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, que propõe estados e municípios encontrem, né, formas para que essa criança, sim, consiga se alfabetizar na idade certa, né? Mas então é um pouco da história de como também o pêndulo vem, né, balançando há muito tempo no nosso país. E entendendo que, assim, um pêndulo, ele sempre tem que estar em movimento, e não parado de um
Enquanto a gente está falando que é importante trabalhar com fônico, a gente também está dizendo que é importante que a criança consiga dominar os textos, dominar, né, e entender as poesias e gostar de ler. Então esse pêndulo ele não pode estar parado nem um lado nem no outro, mas andando de um lado para o outro. Eu vou ter que trabalhar com a criança fônica, porque ele precisa ler uma poesia, mas ele tem que entender melhor o que significa o dígrafo lá, senão ele não entende o que está escrito no texto aqui. Então esse pêndulo ele tem que estar em movimento, certo? Bom, aí a gente começa agora falando então de, se eu quero falar de alfabetização, eu preciso falar que a criança ela chega na escola com linguagem, certo? Então eu não posso falar de escrita, de leitura, sem desconsiderar essa parte tão importante que é a aquisição da linguagem. A aquisição da linguagem, ela vem com a criança, e aí, se alguém aqui é da educação infantil, pode confirmar para mim que a criança do berçário já chega com conhecimentos de linguagem. A criança do maternal já chega do não sei como é que é a nomenclatura, mas jardim A, jardim B, de 4, 5, 6. A criança vai chegar com algo de linguagem, né? E ela não vem para a escola com a linguagem, daí ela senta e a gente diz, agora vem a escrita. Gente, as coisas, elas se unem, elas são faces de uma mesma moeda, né? Porque geralmente a gente, o indivíduo se constitui numa linguagem, aqui a gente vai falar do português, e ele chega na escola para aprender a escrever português, a mesma língua. Então a gente precisa entender que a criança vai aproveitar desse recurso da linguagem para se alfabetizar. Aqui eu vejo a chave de a gente poder entender como é, por que é tão difícil, né? Então vamos pensar um pouquinho, a gente vai revisar um pouquinho as questões de aquisição da linguagem e depois vamos entrar na escrita, sim, algumas coisas bem gerais, né? Porque eu acho que a formação que vocês já tiveram já trazem muitas coisas bem mais profundamente. Então hoje a gente vai dar uma olhada em alguns aspectos, porque eu quero fazer com que vocês saiam daqui tendo certeza hoje de que a alfabetização nada mais é do que investir na linguagem que a criança já tem, estimular na linguagem que a criança já tem e que ela ainda está em desenvolvimento e conseguir mostrar para ela que existe um outro código, existe uma outra forma de representar essa linguagem sem que eu precise pegar os objetos, né? Que a alfabetização é a gente conseguir se desgrudar, né? Por exemplo, de um copo. Eu não preciso olhar para o copo para escrever copo. Eu posso escrever copo, imaginar o copo sem estar com o copo. Então vejam que não é tão fácil assim, é uma simbologia importante, mas que depende da linguagem que a criança tem. E quando a gente fala de linguagem, não é só fala, tá? É linguagem, aquilo que está dentro da cabecinha dela, aquilo que ela pensa, né? Aquilo que ela prepara antes do que vai falar, ou ela vai expressar, né? A linguagem é bem mais do que isso. Então nós vamos revisitar um pouquinho a questão da aquisição da linguagem para a gente ir entendendo as coisas que são necessárias as crianças irem desenvolvendo já na educação infantil, não precisa ser só lá no primeiro e segundo ano, já começa na educação infantil, e que às vezes elas não vêm de casa com isso, não vão vir, porque os pais, hoje as famílias não têm a questão não tem aquela dinâmica de estar toda hora conversando, contando histórias. Isso a gente até tenta fazer no nosso meio, mas tem muita criança em vulnerabilidade que hoje não vai ter esse ambiente, né? Não vai ter historinha, não vai ter conversa com o pai e a mãe, assim, conversas de brincar com coisas da fala, como cantar musiquinha, fazer rima. Isso não vai ter, né? Em algumas famílias a gente até pode encontrar, mas é mais raro. Então isso às vezes é um trabalho que a gente vai fazer na escola, tá? Então, só tomar uma aguinha aqui. Então, independentemente da comunidade que uma criança nasce, então uma criança que nasce aqui em Uberlândia, uma criança que nasce no Pará,
no Rio Grande do Sul, na Alemanha, na Itália. Dependendo de onde ela esteja, né, ela vai passar por uma sequência ordenada de estágios de linguagem. Algumas línguas vão ser um pouco mais difíceis que outras, mais complexas, né? Por exemplo, um chinês, um japonês, ele tem uma estrutura diferenciada, mas a criança, ela vai passar por uma sequência. Dificilmente ela vai aprender o que é mais complexo antes do que é mais simples, certo? Sempre vai ser uma sequência, tá? Vai ser preciso, para ela aprender a falar, a desenvolver a linguagem, um aparato biológico e social, né? Para que essa linguagem se desenvolva. Então ela tem que ter uma questão biológica, né? Às vezes eu posso ter uma criança com um déficit auditivo, eu posso ter uma criança que tem alguma dificuldade por alguma síndrome, eu posso ter a criança hoje dentro do espectro do autismo, isso tudo é um aparato biológico, né? Mas ela também tem um aparato social que vai fazer com que ela aprenda aquela língua daquele ambiente. Então eu preciso do aparato biológico e social para desenvolver a linguagem. A linguagem interna e depois a linguagem falada ou sinalizada. Vai depender da realidade que a gente tem. A linguagem ela vai se desenvolver naturalmente. Se a criança tem um aparato biológico, ela tem as estruturas, ela tem um cérebro e ela tem um parceiro que fala aquela língua, ela vai aprender. Ela não precisa que a mãe acorde de manhã e diga: meu filho, hoje a gente vai aprender o nome dos animais. Hoje a gente vai aprender a dizer bom dia, hoje a gente vai aprender a dizer que eu quero água. Não, ela aprende no dia a dia, nesse contato, certo? Então não precisa de ensinagem, ela vai aprender nesse contato, mas ela tem que ter o contato. Isso é importante a gente saber. Por isso a gente tem muitas crianças que na época da pandemia, não por não irem para a escola, não é tanto isso, mas crianças que ficaram muito em casa sem conversar tanto com pai e mãe, sem o contato, bebês pequenos em aquisição, que não tinham a interação tão grande, ficavam muito em telas, TV, porque os pais trabalhavam. A gente vê nessas crianças hoje uma diferença de aquisição. Mas não só por não ter ido à escola, gente, por às vezes não ter um momento de interação dentro de casa, tá? Então por isso que é importante a gente pensar que tem que ter interação, certo? E aí a criança passa por fases do desenvolvimento. Vou repassar rapidamente para vocês entenderem um pouquinho. Ela tem o período pré-linguístico até 1 ano, onde ela vai fazer sonzinhos, balbucia, ainda não sabe que isso é uma palavra com sentido. A partir de 1 ano, um período linguístico, onde ela tem as primeiras palavrinhas, né? Onde se ela diz bó, pode ser vovó, né? O pá pode ser o papai, pode ser o sapo, mas ela já tem pedacinhos que tem uma representação. Já é o período linguístico. De 1 ano e 7 a 2, a construção da frase, mais ou menos, tá? A gente pode ter a criança que demora um pouquinho mais, ou que começa um pouquinho antes. E com o início das palavras vai ocorrer então o desenvolvimento fonológico. Porque tudo vai se desenvolvendo. A criança começa a aumentar as palavras, aumentar a construção com palavras, e essas palavras vão melhorando também. Ela vai começando a falar sons mais difíceis. Ela não começa a falar o R, né? Quando a criança tem 1 aninho, ela começa a falar as palavras, ela não começa falando o R. O R é um dos sons mais difíceis, né? Claro, tem criança que adquire um pouco antes, mas ela vai começar, vamos pensar junto. A criança que começa a falar, ela vai começar a falar a palavra grande ou pequena? Pequena. O bebezinho que está lá no bercinho fazendo som, qual será os sons primeiros que ele faz? Ele faz o som do LH primeiro? Ou ele faz o som do A, né? Pá, 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 e no lábio aqui. Ou eles fazem aqueles sons que vão ser mais fáceis de produzir. Então, por isso que também, quando a gente vai pensar em escrita depois, existe uma ordem que vai ser mais fácil também, tá? Então, olha o desenvolvimento fonológico. Esse aqui pode tirar foto, porque esse aqui é bom porque tem as idades. Mais ou menos, tá? Até 1 ano, as vogais estão
vogais também, gente. Eles aprendem A, I, U, E, O e depois o E, O, tá? Tem ordem também. A gente fez um estudo e tem ordem também. Então, o E e o O são complexos. Nem toda criança, às vezes, se dá conta no início que ela tem que usar o E, porque é mais difícil na aquisição da linguagem. Na hora da escrita também ela vai ter que buscar recurso. Então, por isso que a gente tem que dizer para ela, né? Senão ela não vai conseguir descobrir tão cedo. Até 2 anos, P, B, T, D, K, G, mananha. Tem bastante som, mas todos bem, ó, plosivo. Pá, pá, tá, pá, né, ó. Pá, P, B, T, D, K, G, mananha. Até 3, F, V, S, Z, X, J, L, J, R. E com 4, UR, R, ou R, depende da região, tá? A gente, por exemplo, aqui vocês devem perceber que falar rato, carro é mais fácil do que falar porta, barata. É que vocês é porta? Porta. Mas mesmo assim não é tão fácil dizer porta, porque exige uma língua lá, uma percepção diferente de rato, né? Rato, a gente tem uma coceirinha lá atrás. Agora, quando eu estou falando olha o que eu faço. Vocês percebem o que a língua de vocês faz? Ela sobe, ela faz uma curva. Isso não é fácil, gente. A criança está aprendendo ainda, tá? Hoje, na fonoaudiologia, a gente tem uma área chamada área motora. A gente está estudando hoje que as crianças não têm só dificuldade de saber onde faz o fonema, mas qual é o movimento para fazer. Então, eu tenho percebido que é mais difícil do que eu pensava ainda, porque o controle desses movimentos depende de vários movimentos que vem um depois do outro, né? Então, R sempre é mais complexo. E depois, eu não estou dizendo que isso seja a regra para todos, tá? Mas até os 5, 5,5, a gente diz que até 5,5 os encontros consonantais já tem que estar aparecendo. Porque eu preciso que a criança faça 2 letras, 2 sons juntos no mesmo espaço. Quando eu digo pato, eu tenho um espaço que eu faço pã. Mas se eu falo prato, no mesmo tempo que eu faço pã, eu tenho que fazer prã. Olhem como é difícil. Pra. É rápido, né? Então, se isso é difícil na fala, na escrita também depois vai ser algo a ser trabalhado. Não vai dar para entender assim naturalmente, não vem uma iluminação divina. A gente precisa dar essa informação também, né? Gente, e isso é importante. Quando a gente entende o que acontece, é mais fácil de explicar para a criança, porque às vezes a gente pensa assim, no prato tu não botou o R, aí tu fica assim, olha ali, tem que ser pra. Mas não adianta a gente tem que dizer, olha só, quando tu faz o P com A, tá faltando um somzinho no meio. Olha aqui, faz com a prof, olha o horário, se tu fizesse pá, faltou uma coisa. Então, isso a gente pode falar, isso é explicitar, entendem? Falar, olha só, e quando a gente se dá conta, a gente consegue explicar melhor. Explicar que existe um outro somzinho ali, tá? Porque essa é o que eles querem estar nos ouvindo a gente falar. Realmente dizer o que está faltando ali, porque eles demoram muito para descobrir sozinhos que existe um R ou existe um L no encontro, tá? Depois a gente pode ter as perguntas, tá, gente? Vou passando aqui para a gente não levar. Bom, aí aqui terminou, vamos ter a criança aos 5, 5,5, que ela já está chegando no primeiro ano, ela já deve estar com quase todo o aparato, né, de sons da fala já adquirido. Tipicamente ela poderia já estar contando uma história, ela já tem frases, ela já consegue. Mas, aí vocês podem ter, não, mas eu tenho criança de primeiro ano que não fala o R. Eu tenho criança do primeiro ano que não está falando o L ainda. Não vai dar para ele aprender. Vai, tá? Então agora eu vou defender vocês, porque o
acontece? A gente consegue, a criança quando ela não está usando um R ainda, ela está dizendo lá, a prof, e eu tenho que ir lá trabalhar com ela, esse prof dela não está na fala. Mas se a gente, no nosso trabalho de sala de aula, fala que essa palavra tem um R, ou que eu estou lá escrevendo com eles barata e eu coloco, eu falo aquele R lá, e mesmo assim ela não produz, ela vai construindo o fonológico aqui dentro, mesmo sem produzir. E aí essa construção do fonológico que está aqui na cabecinha vai para o papel, porque está construído aqui. Agora, se essa palavra não dá para te escrever porque tu não fala o R ainda. Não, aí sim que a gente tem que fazer com ela mais ainda, falar mais ainda essa palavra, porque ela vai registrando na cabeça, né? E daqui a pouco ela vai estar produzindo. Existem muitas crianças, adultos inclusive, que às vezes falam, por exemplo, sapo, ou falam chapo, tem algumas, a gente chama de problema articulatório, mas nem por isso eles escrevem errado isso. Porque eles têm um registro na cabeça de que isso é um S, ó, sapo, e tem um registro de que isso não é, que eles falam chapo, que não é um X, o registro é um S. Então a gente precisa trabalhar, mesmo a criança tendo trocas, aí sim a gente vai usar assim, o recurso da boquinha, da questão de mostrar como é que realiza o som, porque ela vai engramando e vai aprendendo mesmo não adquirindo. Porque pensem, a gente sim, quando a gente percebe que a criança passou da idade, ela está com trocas, a gente vai pensar em encaminhamento, precisa da fono, sim, precisa. Mas se a gente esperar pelo encaminhamento, por conseguir uma vaga para que a mãe vá e a mãe leve e a criança melhore, já passou mais de um ano. Então a gente vai seguir com o nosso trabalho. A gente vai entender que no momento que ela está escrevendo aquele R falta, ela tem um motivo, talvez ela não está conseguindo entender ainda, mas ela não é um motivo para que ela não se alfabetize, porque ela tem, dentro das 26 letras, as que ela troca vão ser uma ou duas, não vão ser todas. Ela vai conseguir escrever uma palavra mesmo que falte alguma. E ortografia, gente, a gente vai ter a vida toda, e muitos anos ainda para melhorar, para aprimorar. Então não podemos assim, ficar tão fixo nessa criança que tem alguma troca, porque ela vai se beneficiar muito do nosso trabalho. E principalmente quando a gente faz e trabalha com essa explicitação, com essa instrução fônica, vai ser muito bom para ela, tá? Então, chegou na escola, e eu estou falando aqui, já chegando numa pré-escola, um pouquinho antes, ela vai começar a se dar conta das letras, vai precisar já. O que acontece com essa escrita? Ela não é uma coisa, ela é e não é, ela é algo novo para eles, mas ela constitui uma mesma face da moeda que ela está trazendo. Ela está vindo para a escola escrever na mesma língua que ela fala, né? Então, a chave é a gente fazer esse cruzamento. Como é que essas duas coisas vão se encontrar? Como é que ela vai conseguir se dar conta dessa junção entre o que ela fala com o que ela escreve, né? Então, constitui uma nova modalidade, mas é da mesma linguagem, tá? Aqui é também a referência de um texto que a gente escreveu, que era a aquisição da linguagem, que fala de escrita, oralidade e língua de sinais. 3 modalidades da mesma língua, né? Todas as 3 modalidades vão fazer parte da mesma linguagem. Bom, e aí? Para acontecer essa aprendizagem da escrita, no nosso sistema alfabético, que aí essa notícia eu não tenho como dar de outra forma, o nosso sistema alfabético, nós temos 26 letras que vão representar 31 fonemas da nossa fala. Nós precisamos fazer e entender que a representação do sistema alfabético dos sons da fala vai ser a chave para a criança conseguir ler e escrever. Então, por isso essa chave é grande, porque é a chave que vai abrir a porta. É aquele clique que a gente diz, agora deu um clique, agora ele foi. Quando a criança percebe que os sons da fala se representam as letras ou os grafemas, né? A gente vai falar aqui em som, fonema, som,
e letra, grafema, vamos falar em letra. A gente nem sempre é uma letra para cada fonema, porque a gente tem alguns dígrafos que vão ser 2 letras para representar um som, mas para ficar mais fácil eu vou falar representação de som e letra. Mas o certo seria a gente dizer fonema, grafema, né? Mas só para ficar mais simples, e para as crianças também a gente não vai falar grafema, a gente vai falar o sonzinho, vai falar a letra, vai ficar mais fácil. Essa é a chave. Então, é o que a gente tem que trabalhar com essa criança ao longo do primeiro ano, de preferência, se a gente consegue no primeiro ano já com que isso se resolva. É uma idade boa para isso, ideal para isso. Para que no segundo a gente tenha algumas questões um pouco mais complexas, para que a criança já consiga estar produzindo outras extensões, né? Produzindo frase, produzindo pequenos textos. Então, quanto mais tempo a criança fica tentando escrever e ler palavra, menos tempo ela vai ter para escrever uma frase, para ler uma frase, para escrever um texto e ler um texto. A gente já fez um estudo em 2016 que as crianças que tinham palavras com uma ortografia melhor escreviam frases melhores, com mais concordância nominal, com menos aquelas hipersegmentações. Uma coisa que a gente fez uma coisa muito simples e percebeu isso: criança com palavras boas, frases boas. Porque ela fica com menos tempo dedicada àquela palavra, né? A criança já escreve rapidinho e ela não se preocupa em ficar ali, será que essa palavra é com isso ou com aquilo? Ela troca palavras, né? Então, se ela já está com a ortografia 1000, ela se preocupa mais então em fazer a frase ou aquela extensão maior para escrever, tá? Então, a gente vai voltar a falar sobre isso ainda daqui a pouco. E aí a gente tem os níveis de aprendizagem. Eu trouxe 2 aqui. Deixa eu tomar uma aguinha. Vocês aqui devem conhecer Lívia Ferreira. Mas eu trouxe também os níveis de outra autora, para vocês conhecerem, talvez quiserem ler, quiserem utilizar, porque é uma autora que tem um olhar um pouquinho diferente, que às vezes resolve algumas coisas para nós. Eu vou mostrar para vocês. Que seria mais um outro momento aqui, né? Mas eu vou passar rapidamente. Então, os níveis de Ferreira e TBOs, que são nível 1, 2, 3, 4 e 5, vão do pré-silábico, né? Onde a criança ainda está utilizando desenhos, ela não se preocupa ainda com o que o outro está lendo, ela vai fazer de forma bem autoral. O nível 2 pré-silábico, ela já tem uma preocupação, né, daquilo que o outro está lendo, né? Ela já tenta utilizar alguma letra que já conhece, mas ela está ainda no nível onde ela não relaciona letras com fala. Então, isso é importante. Porque, então, pré-silábico está abaixo. Ferreira e TBOs que se baseiam na constituição silábica. Se vocês forem olhar, olha só, pré-silábico, silábico alfabético. Ela está pensando na palavra como uma constituição silábica. Quando a criança se dá conta de que cada som de uma palavra, uma sílaba da palavra, pode ser representado por um símbolo ou por uma letra, a gente vai dizer que ela está silábica. Mas, frequentemente, elas usam muito mais vogais, né, nesse momento, por ser algo que ela ouve mais fácil, identifica mais fácil. Ela vai usar consoantes quando aquela consoante tem uma marca muito específica, uma marca no nome dela que pode dar uma pista. Então, por exemplo, se ela escreve casa, ela vai botar o K, que tem um nome, K, e aí depois o A, vamos supor. Mas ela tem que botar, por exemplo, ela vai escrever, deixa eu pensar uma palavra, se ela tem que escrever vaca, ela já não usa às vezes o V, porque o V para ela é V, e aí ela só usaria se fosse uma palavra que começasse com o V. Então ela vai e usa vogal. Então, em estudos, a gente tem visto que o silábico a criança usa mais vogais e mais consoante que já dá o primeiro nome da palavra, né? Então, casa, ela bota o K. Se ela tem que escrever gelo, ela põe o G, porque daí o G está dizendo o nome, então ela está muito presa ainda com o nome das letras
e com as vogais que representam, muitas delas o nome é igual ao som, né? O silábico, então, geralmente é essa fase. E no silábico alfabético, ela já vai começando a preencher essas sílabas, e no alfabético ela relaciona, então, com cada som com uma letra, já consegue fazer essa representação, mesmo que não seja a ortografia correta, certo? Isso, então, Ferreira e Teberoski. Essa outra autora, que é a Ewry, né, ela vai trabalhar numa outra perspectiva, que é da criança se aproximar ao som do alfabeto, as representações sonoras realmente. Então, olha como ela usa pré-alfabético, parcialmente alfabético, plenamente alfabético e alfabético consolidado. Ela fica preocupada na aproximação que a criança tem dos sons da palavra que ela está escrevendo. Então, o pré-alfabético equivale ao pré-silábico. É a criança que ainda não conseguiu representar e comparar, relacionar com os sons da fala. O parcialmente alfabético é um leque imenso, porque desde se a criança usa a primeira letra correta, se ela já utiliza algumas vogais, se ela já se dá conta do som, por exemplo, tu diz assim para a criança, vamos escrever sapo, ela diz S, e põe o S. E às vezes não põe mais nada, mas põe o S. Agora vamos escrever cavalo, ela põe o K. Quer dizer, ela não está silábica, mas ela não está pré-silábica, porque ela está usando já está ouvindo o som. Então, para a Ewry, ela já está parcialmente alfabética, mas ela está numa parte muito pequenininha, ela ainda vai adiante. Mas é uma autora que nos liberta um pouco de a gente, às vezes, chega um momento que a gente olha para a escrita da criança, ela não é nem pré-silábica, ela não é silábica, mas ela não é alfabética. Então, ela refere para nós que a criança está começando a se dar conta do alfabeto, dos sons que representam. O que eu quero dizer? Não que a gente tenha que sair classificando, usando um modelo ou outro, mas a gente tem que entender o que a criança está representando. Quando a gente entende que ela já sabe que começa com aquela letra, que ela já se dá conta das vogais, eu já posso partir então para trabalhar um pouquinho mais adiante. Ela está já mostrando que sabe relacionar alguns sons. Então isso que é importante quando a gente está fazendo a análise e a classificação. Plenamente alfabética é o alfabético da Ferreiro, é quando ela consegue já usar uma letra para cada som. Então, cavalo pode ser com K-A-V-A-L-U, ela está plenamente alfabética ou alfabética para Ferreiro. E ela tem um outro estágio que é o alfabético consolidado, quando a criança já se preocupa com a ortografia e já escreve com as relações corretas, tá? Então, essa é a diferença, são duas autoras. Depois eu vou mostrar para vocês bem no final alguns livros, materiais que vão ter essa autora, ela está lá explicando, aí vocês podem, se quiserem, buscar. É interessante a gente olhar para outros modelos, né? Ela é uma psicóloga também, mas é uma psicóloga que está bastante tempo olhando para o tipo de como é que essa criança faz para relacionar sons da fala com a escrita. Bom, e aí essa autora diz que, então, além de um vocabulário amplo, as crianças precisam entender a fonética ou a relação entre letras e os sons da linguagem falada. Então, gente, depois a gente vai falar dos pilares ali, mas não é só de vocabulário, né, que vive a criança, então, quando chega na escola. Ela vai ter um vocabulário, ela vai ter que estar, né, já vai estar falando, produzindo, né, contando histórias, né, já contando piadinha, contando o que aconteceu com ela, mas ela vai precisar, então, conhecer as letras e fazer essa relação com sons para poder desenvolver a escrita. Isso, então, é bolsa em 2024, tá? É bem recente. Muitas crianças precisam de instruções explícitas e cuidadosamente sequenciadas nas combinações de letras e padrões de ortografia que formam a língua inglesa. Ela está falando de língua inglesa porque é uma autora e é dos Estados Unidos, mas a gente remete isso para o português. Eu preciso dessas instruções explícitas, que é o que eu estava dizendo agora há pouco. Olha só, quando a gente escreve a palavra assim, a gente tem que usar essa letra. Isso é o explícito, tá?
essa noção para a criança, daqui a pouco ela não precisa mais dessa instrução. Já vamos falar o que é essa questão explícita também, mas de forma mais específica. Sem o ensino explícito, alguns alunos, incluindo crianças, olhem isso, incluindo crianças que ouvem leituras todos os dias em lares cheios de livros, não se tornarão leitores proficientes e confiantes. Mesmo que eles estejam cheios de livros e lendo, se alguém não falar, nunca falar, que G com A faz H, ela não vai descobrir. Alguém tem que dar a primeira, né? A gente até pode dar, gente, em casa, já aconteceu comigo. A minha menina, com 5, quis aprender a ler na pandemia. Daí ela me disse, mãe, eu quero aprender. Aí eu disse pra ela, tá, então eu vou pegar, tinha lá uma cartinha da professora Leonora Sclier, e ela começa falando, ela usa o V como a primeira consoante. Aí eu disse, ó, o V tem som de V. Tu vai olhar pro V e vai juntar com A. Como é que faz? Vá. Foi indo. Aí chegou uma outra consoante, eu falei pra ela. Ela foi embora. Ela conseguiu. Mas precisa que diga isso, que ela tá cheia de livro. Eu tô sempre com o computador, quer dizer, ela não ia sozinha se eu não desse o primeiro empurrãozinho. Eu me lembro até hoje da minha mãe me falando, eu estava viajando no ônibus durante a noite com ela indo para minha avó. E ela leu o gibi para mim e disse, G com A faz H. Eu me lembro disso. Para mim é a minha cena de alfabetização. Ela me disse, eu acho que eu cheguei na escola, eu já tinha, eu não me lembro de estar aprendendo na escola, eu acho que foi ela que deu o start. Então a gente precisa dar esse. Só que tem crianças que vai precisar do start em todas as consoantes. Tem criança que vai precisar mais vezes, tem criança que se tu começa com uma ou com duas, ela já se dá conta pelo nome da letra, pista e vai embora, né? Nos Estados Unidos tem um estudo que se tu deres 8 relações para a criança, ela vai sozinha. 8 relações para a grafema, ela vai sozinha. Então a gente até pode, não tem um estudo aqui, mas provavelmente a gente tenha também um limite, né? Porque a criança vai olhando pelo nome da letra e ela vai, opa, se V com A faz vá, P deve ser pá, ela vai, na intuição ela vai indo. Mas, gente, não é assim com todas e é com uma minoria. A gente precisa estar sempre, porque ela também, às vezes o nome da letra engana a criança e ela vai sempre fazer pelo nome da letra e nem sempre a gente tem a mesma relação transparente, tá? Mas é só para dizer para vocês que mesmo a criança num ambiente cheio de livros, ela precisa do explícito, tá? Ela precisa. E aqui a gente tem então os pilares essenciais para a aprendizagem da leitura e da escrita. Consciência fonêmica, fônica, relação som e letra, vocabulário, compreensão de leitura, fluência e produção escrita. Então, quando disserem, mas tu trabalha com instrução fônica, mas e o resto? A criança não, ela precisa compreender, não só ficar fazendo treininho de som e letra. Eu não estou falando que é só isso. A gente tem 6 pilares aqui e a consciência fonêmica é um pedacinho, né? Junto com a fônica, a gente vai falar hoje mais desses 2 primeiros, que é o que vai dar o pontapé inicial para a alfabetização. Elas precisam acontecer para que compreensão de leitura aconteça, fluência aconteça e produção textual aconteça. O vocabulário, ele vem com a criança, mas a gente também trabalha muito, porque no momento que tu está começando a trazer para a criança, né, a leitura, tu acaba trazendo também muita riqueza. E isso é da vida. A gente, vocabulário, desenvolve na vida toda. A gente aqui aprende palavra o tempo inteiro. Ainda mais que nem eu saí de Porto Alegre e vim para cá, já aprendi umas palavras novas aqui que eu não entendia. Eu soube hoje que analistas de aprendizagem pode ser o mesmo que supervisor pedagógico. Então, ó, já aprendi um vocabulário novo. Então, vocabulário todo dia a gente está aprendendo. Então, não vai ser no primeiro ano que eu não vou precisar. Bom, vamos ficar hoje então, já dei spoiler, em consciência fonêmica e fônica, tá? Mas calma, a gente não vai falar de consciência fonêmica direto, dizendo que a gente vai fazer exercício de som agora, separar a palavra. Acho que vocês devem ter visto nas formações. A consciência fonêmica, ela é parte fundamental,
mas a gente tem pré-requisitos para ela, né? A gente tem várias outras coisas que acontecem antes da consciência fonêmica, mas ela precisa acontecer para eu relacionar um som com uma letra, né? Se eu não consigo me dar conta que sapo começa com S, eu não vou conseguir escolher o S, sei lá, ou até o C, mas eu não consigo escolher o S se eu não fizer o S. Isso já é consciência fonêmica. É do som inicial, mas é uma consciência fonêmica. Mas a gente tem muitas outras coisas para se dar conta antes da consciência fonêmica, tá? Então, para desmistificar o que é a consciência fonêmica dentro do guarda-chuva da consciência fonológica, tá? A gente tem a consciência fonológica, sim, é um guarda-chuva. Tem gente que gosta de fazer os círculos. Eu gosto sempre dessa ideia de guarda-chuva porque é uma coisa que abrange, né? A gente vai ter o nível da palavra. Eu não vou aqui falar de todos, porque nas formações vocês trabalharam com isso, né? O nível da palavra, onde eu tenho que me dar conta de que as palavras são separadas numa frase, elas têm sentido, né? Então, a gente aqui sabe, houve uma frase em português bem rápida, a gente distingue o que são palavras. Se fosse em outra língua, a gente já não consegue, a gente tem que pedir para a pessoa falar bem devagar, mesmo se seja assim, eu entendo um pouquinho de inglês, então, se a pessoa falar rápido, eu provavelmente entenda uma palavra lá, mas ela precisa falar mais devagar para eu entender onde estão os limites. Então, isso, no português, é uma primeira consciência que a criança tem das palavras, que são partes da fala, tá? A gente depois vai ter a sílaba, que é mais fácil, mais natural. Por que a sílaba é natural? Dá pra gente brincar com criança até do maternal. Separar o nomezinho dela em pedacinho, ela consegue. Por que é tão natural? Lembram disso? Porque quando a gente... uma sílaba sempre vai ter uma vogal. Já se deram conta que sílaba só se forma se tem vogal. E a vogal é o quê? O som mais fácil que sai da nossa boca, livremente. Então, se eu tenho a palavra peteca, não vai ser pet-e-ca. Não, vai ser peteca. Porque em cada um eu vou ter uma vogal núcleo que vai me dar aquele pico de som. Peteca. E aí a criança bem pequenininha consegue fazer também, né? Batendo palma, mostrando os dedos, isso mesmo, ela tá fazendo ali. Mostrando os dedos que a gente vê, né? Ó, peteca. Ou batendo palma, mas os dedos são importantes porque a quantidade fica na mão, né? Depois que eu bato, vai embora o som. Então é legal de fazer com os pequenininhos, para eles se darem conta que tem um nome maior, nome menor. O Theo só tem um pedacinho, ó. Theo. E a Valentina, Valentina. Por isso que o nome da Valentina é tão grande, prof. Então, a gente começa a fazer eles se aproximarem da fala e da escrita com a consciência silábica, tá? Então, olha como está perto do que a gente está fazendo. Não é nada assim de outro mundo. São coisas que precisam acontecer para que a criança... Vocês pensem, a criança chega para vocês, ela está falando e ela está brincando. Ela chega no primeiro dia com uma bola embaixo do braço, traz a bola, traz a boneca, na educação infantil, no primeiro ano, na educação infantil. Para ela, o que existe? Quando ela fala bola, e a bola ela tem. Aí você diz para ela, nós vamos aprender a escrever bola. E agora, ela vai fazer o quê? Ela vai desenhar, que é o que ela consegue, ou ela vai botar letras que ela vê a mãe e o pai fazendo, ou as pessoas que... Mas como é que ela vai imaginar que o que ela tem na mão, ela pode representar no papel, com letra? Pense nisso, se coloque no lugar deles, né? Ela só vai fazer isso relacionando com a sua fala, entendendo que as letras são representação da fala. Então eu preciso trabalhar com ela, que ela já tenha a fala dela. Vamos pensar na bola, termina com ola, começa com bó. A gente começa a explorar a linguagem deles para eles começarem a se dar conta, porque falar nessa
nessa idade não é a mesma coisa que ter consciência da sua fala, né? A gente tem que ter consciência, é ter certeza do que está fazendo, é consciência mesmo. Então é isso que precisa. A criança até pode ter uma fala maravilhosa, sem nenhuma troca, mas se ela não tem consciência, ela não vai representar, não vai relacionar com os sons do alfabeto. Então é essa a nossa preocupação, né, nesse passo que a criança tem que dar para a escrita, tá? Depois da sílaba a gente tem a rima e a aliteração, que são níveis intrassilábicos. A rima ela vai além da sílaba ou aquém da sílaba. Então se eu tenho, por exemplo, balão, qual é a rima de balão? Muito bem. O ão do balão não é a sílaba lão, né? Porque balão rima com feijão. E no feijão eu tenho jão e no balão eu tenho lão. Então vejam que a rima está menor que a sílaba. Balão, feijão. Mas eu posso ter uma rima que vai além da sílaba. Por exemplo, bota e jota. Eu tenho tá e mais o ó da sílaba antes. Porque as rimas são consideradas só a partir da vogal tônica. Então, se a vogal tônica está mais no início da palavra, eu tenho que conseguir uma palavra que pegue todo esse pedaço. Então, tem palavra que é muito difícil de encontrar rima. Por exemplo, tinha uma colega que chamava Cândida. A gente nunca encontrou uma rima para Cândida, porque teria que ser uma palavra que termina com ândida. Então, a rima ela não é tão fácil assim. Pode falar. Porque você não conhecia o Berlândia. Não é perfeita, mas valeu. Não, na época realmente não. Não é perfeita, e tem outras que a gente vai ter que procurar, às vezes, o apelido da criança, né? Vai ter que procurar o sobrenome, sei lá, a gente vai ter que, porque não são todas as palavras que tem rima, tá? Então a rima não é tão fácil porque ela pode pegar um pedaço da sílaba e pode ir além da sílaba, tá? A aliteração vai ser o primeiro som das palavras, acaba sendo mais fácil porque a gente está trabalhando às vezes, né, durante a alfabetização a gente trabalha muito com a primeira letra, o seu primeiro som, então isso acaba sendo mais fácil. Mas é mais fácil ainda se for vogal e se for uma consoante daquelas que esticam, né? O é mais fácil reconhecer uma aliteração em, por exemplo, zebra do que pedra. Esse p é muito ruim. Então a gente, quando vai começar a falar de som inicial, vogal é mais fácil e consoante que estica também. Que seria fã, sazã e xajã. São aquelas que, né? É mais fácil. E, por último, o nível do fonema, que esse sim é a consciência fonêmica, tá? Consciência de que as palavras são formadas por fonemas. Então, vejam que quando a gente fala em consciência fonêmica, antes da consciência fonêmica, eu tenho tantas outras coisas que a gente pode explorar, mesmo que as crianças estejam no segundo ano, gente. Se ela não se dá conta do fonema, não adianta trabalhar, eu preciso voltar um pouquinho em ver que existe palavra, sílaba, rima. Não adianta eu bater no fonema ainda, para a criança é difícil de entendimento. Isso não tem a ver com idade. Eu posso ter uma criança de 6 anos que tem consciência fonológica com a máxima pontuação, consegue entender e fazer todas as tarefas, mas eu posso ter uma criança de 9 que ainda tem dificuldade na rima, dificuldade com sílaba. Isso tem a ver com maturidade linguística. Maturidade não é idade, tá? Então eu preciso, na educação infantil, trabalhar bastante esses níveis que estão antes da consciência fonêmica. Não vou ficar segmentando palavras em fonema e o contrário, se a criança não está entendendo uma segmentação de sílaba ainda, né? Ela precisa ver essas partes anteriores primeiro, tá? Então aqui para vocês terem uma ideia de consciência fonológica, não é a mesma coisa que consciência fonêmica, ela engloba muito mais, e fonêmica é quando ela já está, eu digo assim, ó, tinindo ali, se dando conta que os sonzinhos já
não é método fônico. Isso é importante também. Porque às vezes a gente está trabalhando e... tu está trabalhando no método fônico. Não, não é a mesma coisa. Método fônico é um método com início, meio, fim, com várias estratégias, onde a consciência fonêmica faz parte, inclusive, mas não é a mesma coisa. Método das boquinhas também é um método, né? A consciência fonêmica está muito acima disso, ela é uma habilidade metalinguística. Treino mecânico de sons também não é um treino mecânico, porque a criança, quando está fazendo, ela gosta, se interessa, ela chama de desafio, né? Gostar de descobrir o que está ali, que palavra é aquela, como é que segmenta. O que é, então? É manipular o som da fala para poder relacionar com as letras. E isso é consciência fonêmica, tá? Então, porque assim, às vezes... a gente tem que aprender a defender. Eu estou trabalhando, mas eu não estou usando só um método, enfim, ali. Eu estou pensando numa habilidade que a BNCC hoje preconiza como importante, né? E que vai ajudar o meu aluno a entender o som das letras. Tá? Bom, a gente viu então aquele primeiro pilar, consciência fonêmica. Agora acho que fica claro que a gente precisa da consciência fonêmica, mas que não é entrar direto, né, com essa habilidade, a gente pode desenvolver muitas outras antes. E aí vem a fônica. O que é, então, essa palavra fônica? Tá? Deixa eu tomar uma aguinha. A fônica também não é um método fônico. A fônica é a relação que eu preciso entender entre o som da fala com a letra, entre o fonema com o grafema da escrita. É eu saber que a palavra sapo, quando eu falo, eu produzo 4 sons, S, A, U, e quando eu escrevo, eu vou usar o S, o A, o P e o O. É fazer essa relação. Essa relação não é o que a criança precisa para chegar no alfabético? Sim, né? Então, isto é a fônica, é trabalhar com a relação dos sons da fala com as letras. Então, é o conhecimento do sistema alfabético, nome e som das letras. Então, é importante que o alfabeto ele não seja só nome de letra, mas que ele seja dado o som também, não só o nome. Os nomes das letras contêm pistas de seus equivalentes fonéticos, mas ele não é somente ele. O nome é importante, mas o seu som também. Porque a gente vai ter, por exemplo, a letra C, que vai ser representada pelo som e o som S. Então, nós vamos ter 2 sons, 2 fonemas que a letra C, o grafema C, representa. Então, não é só o nome ele vai nos dar pista, mas às vezes ele vai nos atrapalhar um pouquinho, né? Mas ele nos dá pistas porque o nome da letra para a criança é mais fácil. O nome de letra para ela vem às vezes dizendo, prof, eu conheço todas as letras. A, B, C, D, ela sabe tudo de frente para trás, de trás para frente. Os nomes, às vezes, não reconhece individualmente, mas é mais natural para a criança saber nome de letra do que som. Som a gente vai ter que trabalhar bastante, tá? A fônica, então, também não é uma aprendizagem natural, precisa ser ensinada, aprendida. Também não é só ensinada. Quando eu digo ensina, só eu, né? Não, é eu e ela. Ensinada e aprendida. Vamos trocando. Porque tu está falando para a criança, ela te pergunta outra coisa. E tu é mesmo, né? Porque tu vai dizer assim, ó, o C com A vai fazer K. Ah, tá. Mas, prof, o C também não dá para escrever cebola. Aí tu vai dizer, realmente, então a criança também está te dando uma informação que tu tem que repensar para devolver para ela. Então, é um movimento de troca, de ensino, de aprendizagem. E vai precisar do ensino sistemático e explícito. E agora vamos olhar o que é esse sistemático e explícito. O que é o sistemático? Organizado, do simples para o complexo, né? Então aqui a gente tem, eu relembro às vezes os materiais lá do Pacto, mas eu quero dizer para vocês que muito disso vem também da minha experiência de
de chão de sala de aula, de que começar pelo simples sempre deu mais certo. E sempre, todos os autores que a gente lê, que vão falar para a gente da ciência da leitura, vai nos falar do simples, do complexo também. Então, tem uma coisa que eu gosto de perguntar aqui. Alguém sabe tocar instrumento aqui? O que tu toca? Piano, tá. E órgão, tá. As duas vão me responder o seguinte: quando vocês começaram a aprender, vocês já receberam uma partitura completa, assim, a professora disse, toca, porque eu sei que tu ama tocar e tu vai agora tocar essa música do jeito que tu sabe, tá? Tu também recebeu a partitura da música inteirinha e ela te disse para te tocar e tentar do teu jeito? Ou, como é que vocês começaram? Começamos a aprender. Uma nota. Treino, uma nota. Aí uma música que vai ter eu não sei porque eu não sei piano e órgão, mas eu aprendi violão. Aí eu lembro que a primeira música foi Ó Susana. Tinha Lá e Mi. E era ó, e aí pra trocar, então imagino vocês os dedos, né? Aquilo ali não é fácil tu trocar de uma nota para outra. No violão também, a gente tem que apertar as cordas e não pode encostar uma corda na outra, a gente tem que apertar, porque se a gente encostar, muda todo o som. Os dedos da gente ficavam pretos e doídos, com calo, né? Porque tu tinha que fazer uma mudar para outra, e era uma. Quando tinha uma música com 3 notas, aí já era mais. Eu precisei aprender uma de cada vez para ir aumentando a minha complexidade. Então não é só vocês, mas José Moraes, em 1991, no livro Aprender a Ler, disse que a gente precisa aprender as notas uma a uma. Não digo que a gente vai treinar em casa, Lá, Mi, não é isso. Mas a gente precisa primeiro conseguir tocar uma musiquinha pequena com 2 notas e ver, puxa, eu consigo tirar um som daqui, né? Do que eu ficar treinando notas separadas e não ver som nenhum. Então é isso que às vezes os métodos globais acham, não é isso, a gente não vai treinar nota separada. A gente vai conseguir tocar pequenas músicas, depois vai conseguir tocar músicas mais complexas. Então é daí que o simples ao complexo, ele é preconizado. A gente começa, as crianças, qual é a alegria da criança quando ela consegue ler? Uma criança que já está, por exemplo, eu pego muito criança que já está com 9, 10, não lê ainda, e ela consegue ler ao ou ai, ela consegue olhar para as vogais e dizer um som e ler alguma coisa. Então, para eles, por que eu não vou começar dessa forma, vendo a criança conseguindo, e depois ela vai juntando e ela vai cada vez botando mais letras, vai ampliando, daqui a pouco ela está lendo frase. Mas se ela não conseguir partir do começo, é muito sacrificante, eles já estão frustrados. Os que não conseguiram é mais difícil ainda. Então, por isso que é do simples para o complexo e deve ser dito, explicado. A gente vai dizer A, tem som de A, em algumas palavras vai ter som de A. A gente tem que dizer isso, eles não descobrem sozinhos, tá? Aqui ficou desconfigurado, mas eu leio. Então, o ensino sistemático, então, por exemplo, tá? Eu vou ter as vogais, depois eu vou ter as vogais A, E, I, O, U, O, U. As consoantes com facilidade de junção e menos representações. Aqui é só exemplos, tá, gente? Porque existe uma variedade de sequências. Por exemplo, o EDUB, né? O Hayar usa uma sequência. Eu, às vezes, utilizo outra, desde que a gente comece por consoantes que nos ajudem a juntar e consoantes que não tenham muitas representações, porque senão a criança ela começa, se já no primeiro som tu diz que tem, primeira letra tu já diz que tem 2 sons, já é mais complexo. Então eu coloquei o V, o L, o M, tá? Mas eu tenho materiais que começam pelo M, tem materiais desde que cumpram, né, com esse requisito. Consoantes com menor facilidade de junção e mais representações. Então, o B e o P tem menos representação, mas é mais difícil de juntar. Ba, B, né? C e G, por exemplo, tá? Então, é um exemplo de ensino sistemático, uma sistematização. Isso aqui é um
Depois vão vir bem outras questões, mas é só o início. E o que seria um ensino explícito? Eu coloquei um exemplo aqui, que eu já fiz em sala de aula, fazia na época que eu estava. Hoje nós vamos começar a conhecer o alfabeto. Claro, gente, eles conhecem. Só que eu digo que é o jeito que a gente vai sistematizar. Hoje é o dia que a gente vai começar a mexer, né, a ver assim, o que representa. O alfabeto tem 26 letras que servem para escrever todas as palavras do mundo. Vocês sabiam que as letras têm nome e têm som? O nome serve para a gente chamar a letra, dar o nome para ela. Mas o som serve para a gente ler, juntar as letras e ler palavras. Tá? Então, é uma forma assim que eu lembro que eu fazia para chamar atenção para o alfabeto. E aí, claro, que tem todo aquele jeito de trabalhar com as vogais, como é que a gente faz para separar, né? Conta histórias lá, tem uma historinha que separa as vogais e as consoantes, que elas vão para um baile. Conhece essa história? Conhecem? Então, aí a gente tem uma variedade de coisas que a gente pode fazer de forma lúdica, que vai mostrar para eles que as vogais têm uma característica, as consoantes têm outras, né? As vogais têm nome, são quase iguais, por isso são mais fáceis. Por exemplo, aí quando eles já estão começando a juntar, a letra V tem o nome V, o som dela é V. A letra A tem nome A e o som é A. Então, se temos VA, como vamos ler? Né? Então, um exemplo de como a gente começa. Mostrar assim, o explícito é o dizer as coisas, não é algo tão difícil, é algo que a gente... Porque a gente tende, às vezes, a muitas atividades que as crianças vão fazendo. Claro que depois disso a gente vai fazer uma folhinha, vai fazer uma coisa no caderno, mas a importância de a gente ir lá para frente, a gente mostrar, chamar eles e formar a palavrinha com vogal, eles se sentirem, né, participantes. Ah, fulaninho, vem aqui e escreve o A, vem o outro escreve o E. Essa coisa de chamar todos para atenção. Isso é uma coisa explícita, que todos vão estar enxergando, todos vão estar participando. Tá? E aí a gente vai entrar agora em alguns exemplos, alguns estudos. Deixa eu só ver como a gente vai de tempo. Vai lá. Pesquisas, evidências científicas, algumas aqui mais gerais. Depois eu quero trazer 3 estudos que eu realizei, que eu pensei em trazer porque eles são uma amostra bem de que eu estava presente. Eu poderia trazer muitos artigos aqui, mas artigos eu leio, vocês também podem ler. Eu quis trazer alguns estudos que eu participei, que eu realizei, que aparecem evidências de que a questão fônica é importante, tá? Aqui a gente traz 3 estudos assim, importantes no mundo, né? Um deles foi lá, lembra quando começou o boom em 1990, de novo, de se repensar o fônico? Foi o estudo de Moraes, que ele traduziu no livro Aprender a Ler. Ele trabalhou com adultos analfabetos e ele lá fala que aprendemos cada nota musical antes da partitura inteira. Ele tem um estudo com analfabetos e então é um estudo, uma pesquisa-chave. É José Moraes, não é o Arthur Gomes de Moraes. O Arthur Gomes de Moraes também excelente, mas eu vou falar que é o José Moraes, ele é de Bruxelas, na Bélgica. Esse livro é um livro antigo, mas muito bom. Depois desses ele tem outros também. Eu não lembro agora o nome, mas José Moraes é uma referência, tá? Para alfabetização. Depois a gente teve o National Rating Panel, que é o comitê de leitura, então em 2000, que traz os pilares para a alfabetização. Então eles trazem um conjunto de pesquisas provando os pilares que a gente falou ali antes. E o último, Ciência da Leitura, né, de Stanislas Dehaene, que existe então um local no nosso cérebro para aprender a ler, que é a região occipitotemporal esquerda, onde o nosso cérebro ele é organicamente pronto para enxergar objetos, mas o nosso cérebro não é feito para enxergar letras e saber as letras. Ele sabe, vou pegar aqui, por exemplo, esse controle.
O nosso cérebro enxerga que são controles, de qualquer direção é sempre um controle. Mas as letras, elas mudam o sentido conforme a posição muda. Então, quando eu tenho que ler B, D, P e Q, onde eu tenho uma mesma haste com a bolinha, dependendo, eu vou mudar o sentido totalmente. As letras, os números, acontece isso. Mudando de posição, muda o sentido ou altera, né? Não tem mais o que representar. E aí, então, Derrame mostra o quanto é importante a gente ensinar esse cérebro a fazer essa reciclagem. Tipo, tem que fazer um bug lá, mudar o que ele estava sempre enxergando igual, agora ele precisa entender que mudanças de posição mudam o significado. Isso é uma pesquisa, já não é tão recente, mas é uma das últimas de que nós temos sim um lugar. Nós aprendemos nessa região aqui atrás, da orelha e perto da região occipital, que é então ouvir, a região esquerda do cérebro é da linguagem, então ouvir, representar e olhar, occipito, onde eu faço a decodificação e quanto mais eu vou automatizando, daqui a pouquinho eu já estou no lado direito enxergando as palavras como uma foto. Aí sim é o olhar dizer. Aí sim. Aí eu já estou aqui. O disléxico, ele geralmente quer enxergar, ele quer tentar ler pelo direito e ele não consegue. E ele não consegue fazer essa automatização no esquerdo. Então precisamos fazer a criança fazer esse treino de reconhecimento para ir, porque no início ela vai lá, bola, bola. Depois, com o tempo, ela não olha e diz bola, já, bem rapidinho. Então já está começando a criar o quê? Uma imagem dos morfemas, das sílabas, daqui a pouco é da palavra inteira, e daqui a pouco eles já estão indo rápido, olhando para as palavras, dando significado e lendo frase, compreendendo. Então precisa esse começo aqui, para depois partir para lá. Foi feito, então, esse pesquisador fez exames de neuroimagem, viu que o momento da decodificação é um momento que fica cheio de pontinhos nesse lado, né? Então, mais do que provado, o livro é o Neurônios da Leitura, depois no final eu mostro para vocês, onde explica isso bem direitinho, se vocês quiserem ler mais sobre isso. Acho que o pessoal vocês já devem ter, talvez até ouvido nas formações. Então, esses são os 3 principais estudos que nos mostram, então, que o caminho da leitura, ele vai passar e é mais resolutivo pela instrução fônica, tá? Eu vou começar pelo estudo 1, então, para vocês, mostrando, então, aqui é o meu trabalho, esse que eu falei das turmas, tá? O nome da tese está disponível, se vocês colocarem esse nome no Google, vocês conseguem baixar ela para ler. Claro, gente, é 2008, então, assim, tá tudo valendo, mas ela é mais antiga, porque desde 2008 isso vem rendendo sempre, porque a gente vê que precisa bater nessa tecla, Consciência fonológica e explicitação do princípio alfabético, importância do princípio da língua escrita. Como que foi? Ela aconteceu no ano de 2006, um acompanhamento com 10 turmas, mas no ano anterior, em 2005, eu convidei professoras que quisessem estudar sobre consciência fonológica, sobre isso que a gente está falando aqui. Nós fizemos 16 horas de estudo com 5 professoras, que então foi o meu grupo experimental, e 5 professores que daí não participavam de nenhuma formação que se falava dessa temática, foram a turma controle, que eu só fui observando, tá? Não trabalhava com som, tá? A proposta dessas professoras no ano de 2006 era a base do tripé, consciência fonológica, explicitação do princípio alfabético e letramento. Como isso, tá? A gente é um pouquinho diferente da proposta que a gente tem no pacto. O trabalho lá era de ter atividade de consciência fonológica, de falar nome, som de letra, mas a gente trabalhava com poesia, com textos, pegando lá um pacto, por exemplo, de Vinícius, pegava o PAN, marcava o PAN, mas já lia lá poesia, já fazia desenho, fazia um trabalho meio entrelaçado, mas tinha como base consciência fonológica e princípio alfabético, tá? Então foram 5 turmas com este tripé e 5 sem esse tripé. Eu fiz uma avaliação em março, em julho e novembro,
instrumento de consciência fonológica e escrita, e os resultados, então, ao longo de 2006 foram estes, tá? Nas 5 turmas, em cada turma daí o que eu fiz? Eu fiz primeiro uma testagem de escrita com todas as crianças das 10 turmas, e a gente só continuou avaliando as que começaram o ano pré-silábicas, tá? Então, em março estavam todas pré-silábicas, porque se elas já vinham com algum nível anterior, eu não podia ver que era aquele ano que ela adquiriu, então a gente acompanhou elas no pré. Em julho, elas já estavam, a maioria silábico-alfabéticas e a maioria alfabéticas, e em novembro, todas alfabéticas. Isso foi a turma que trabalhou com consciência fonológica, então faziam atividades quase diariamente, trabalhavam com nome e som de letra, né? Então, na verdade, em julho já estavam quase todas alfabéticas. As turmas que não trabalharam com consciência fonológica, algumas trabalhavam com método silábico, outras com a parte mais global, construtivista. A gente viu que no meio do ano, elas estavam a maioria silábico-alfabéticas e somente em novembro elas atingiram o nível que as outras atingiram. Elas tiveram e ainda tinham crianças pré e silábicas no final do ano. Então foi uma diferença de um semestre, né? Dessas 5 turmas para as outras turmas. Isso foi lá em 2006. Depois, a gente fez, lá no final do ano, a gente pegou a escrita de crianças do tripé e crianças sem o tripé. E fizemos um ditado para ver a qualidade da escrita delas. E ver também que não é só o nível alfabético. Porque eu posso estar no nível alfabético, mas posso estar com defasagem também. Então, ali uma criança que trabalhou com consciência fonológica, olha a qualidade da frase. A qualidade era ditado, mas olha a separação e a maneira com que ela utiliza. Não tem alguma troca ortográfica, mas não tem problemas de representação, fonema e grafema. O dragão foi preso pela donzela, o coitado está acorrentado, ele não solta, ali tem que ser, ó. Fogo pela boca, o dragão bobalhão está apaixonado. Alguém pode ajudar o dragão? Mas isso sim, final de novembro, primeira série, 7 anos. Na época não tinha primeiro ano. Não necessariamente tiveram educação infantil. E aqui a gente começou com eles pré-silábicos, para tentar nivelar, né? Todos no mesmo. Talvez hoje eu fizesse diferente, mas na época foi assim o estudo, né? Depois, sem o tripé. Olha, eu nem consigo ler. O Daão foi prevo pela dolela. O cotado foi aracoretado. A gente considera que é alfabético porque tem relação fonema-grafema, mas com muitos erros. Então, essa mesma criança em novembro, os dois foram para a segunda série, com essa mesma qualidade. Qual é a qualidade de uma escrita a partir daqui, né? Então, o quanto foi importante o trabalho do som, dessa questão de pensar sobre que letra eu vou utilizar, tá? Então aqui eu trouxe um resuminho, tá? Eu tenho tabelas que a consciência fonológica também melhorou bastante, melhorou mais na turma com tripé do que sem, mas eu não trouxe tudo porque é muita informação, tá? Então esse é o estudo 1. Bom, aí teve o estudo 2 que foi com as mesmas crianças, mas só algumas, onde a gente testou, ao final do ano também, o tempo de leitura delas, de algumas delas, para comparar. Tempo de leitura, por exemplo, quanto tempo leem palavras, pseudopalavras, e quanto tempo leem frases e compreendem que estão lendo. Então, também foi feito com crianças dessas mesmas turmas, com e sem consciência fonológica. Aí foram 10 sujeitos participantes da pesquisa, porque na época a gente tinha que fazer um artigo separado do nosso assunto. Então a minha tese era em escrita e esse aqui eu fiz em leitura, mas eram com os mesmos sujeitos. 5 alunos de primeira série alfabetizados com princípio alfabético e consciência fonológica e 5 sem explicitação. Critérios para a escolha dos sujeitos. Então, não ser repetente, não ter comprometimento cognitivo, emocional, eram aquelas crianças né? Porque não é que a gente não fez outra coisa, eu vou falar do estudo que foi feito com inclusão, tá?
não é que a gente não acolhe e não tenha feito com as crianças. Sim, as crianças de inclusão participaram junto. Mas quando eu estou fazendo uma testagem, eu preciso nivelar, porque senão a minha variável, por exemplo, a dificuldade cognitiva é uma variável que daí eu quebro com os resultados, tá? Então, por isso aqui. Mas depois vocês vão ver que as demais entraram no estudo. Bem importante também. Ter estado em março de 2006 no nível pré-silábico e em novembro de 2006 no nível alfabético. Então, elas estavam todas em nível alfabético para poder fazer a leitura. Primeira proposta era ler 25 não palavras. Por exemplo, Pafa, Zascato, Mufazapa, Carapelide e Chazaferineto. Elas tinham que ler 25 não palavras. Eu cronometrei, fiz uma média. Por que isso? A gente mede o quê? Relação fonema-grafema. A gente quer saber quanto tempo ela leva para fazer isso. Não é se ela compreende. Eu fiz um teste de compreensão diferente. Ó. Depois tinha uma leitura de compreensão. Elas tinham que ler a frase em silêncio e fazer o que pede. Diga oi, bata palmas, vire a cabeça, ande até a porta, levante as mãos, pisque os olhos, sacuda os ombros e coloque a mão no nariz. Olha os resultados. Tem que tirar foto? Tá. Eu deixo essa apresentação para vocês depois, tá? Pode passar pra lá. É que isso é de uma, assim, a gente vai pegando, né? Isso é de uma dissertação de mestrado, de uma fono trabalhou com fala, memória, eu trabalhei em outras coisas. Então, tudo está publicado, mas... E esse artigo está publicado também, vocês podem ver. Agora sim. Bom, a leitura das não palavras no grupo A, que trabalhou com consciência fonológica, teve um tempo de 2 segundos e 53 milissegundos de média. Sendo que o B, que não trabalhou com consciência fonológica, teve 3 segundos e 65 de média, tá? 25 não palavras, lidas uma depois da outra, em voz alta. É porque nós usamos notação de processo de avaliação, são mais de 60 palavras. Ah, sim. Aqui no 25, porque eu usei exatamente as do teste dessa fonoaudióloga. Ah, tá. Eu não sei te dizer, essa comparação eu não tenho. Eu queria comparar entre elas, né? Porque assim, o que estava, já te passo, o que estava em jogo aí? Não era o tempo e o tempo de fluência, que é diferente. Era o tempo de decodificar. A gente teve uma criança que não trabalhou com consciência fonológica, que eu parei o cronômetro. Ela não conseguiu ler. Até hoje ela tá. Não conseguiu, parei, porque ela não conseguia identificar. Pode falar. Talvez você explicou e eu não ouvi. Como que foi essa seleção das crianças do grupo A e B? Eram escolas diferentes, salas diferentes? Porque as metodologias são diferentes? Tá, assim, deixa eu voltar. Desculpa. Não, mas é ótima pergunta. Aqui, ó. Eu tinha em todo o município essas 5 turmas espalhadas, eram escolas públicas municipais. 5 turmas estavam, inclusive, em bairros diferentes e as outras. Para esse aqui, eu tive que pegar somente, eu peguei de uma escola que estava no alfabético. Então, o meu nivelamento era por nível de ferreiro na época. Então, tinha que ter passado durante o ano todo nessa metodologia e estar alfabético no final do ano. Foi numa mesma escola, eu me lembro, e a outra foi em outra, porque daí não estava, para me facilitar, tá? Mas eram de métodos diferentes, sendo que tinham os critérios ali, tá? Tu entendeu agora? O que eu queria ver aqui? Se crianças que trabalharam com tripé ao longo do ano, no final do ano, como é que estava a leitura deles, em comparação à leitura dos que não trabalharam com consciência fonológica. Daí eu acho que foi 5 de uma turma de uma escola e 5 de outra, para eu não precisar ficar indo de várias, né? Mas esse foi a escolha, tá? Vamos de novo lá. Aí eu vou mostrar como é que foi feito. Por exemplo, a criança chegava, aí eu tinha as fichas com as palavras, uma palavra em cada ficha. Eu dizia para ela, vou começar a colocar
Quando tu baixar a cabecinha, ela liria em voz alta. Quando tu baixar a cabecinha, eu vou clicar o cronômetro. E a criança lia uma a uma, em voz alta. Parou às 25, eu desligava. E aí esse tempo era feito uma soma e uma média de todos. Então a média de todos foi 2,53 para um grupo, 3,65 para o outro. Aqui era diferente. Eles tinham a frase, aí eles podiam ler em silêncio. O que eu fazia? Baixava a cabeça para ler, baixava a cabeça para ler. Quando levantava, baixava a cabeça para ler, eu acionava. Quando levantava para cumprir a tarefa, eu desligava, quer dizer, entender o que tem que fazer, tá? Então aí não era só decodificação, era compreensão. E aí, olha agora a média. Espera aí um pouquinho. Qual a diferença? 4,98, 11,51. Isso porque teve uma criança que eu tive que desligar antes do cronômetro. E eles paravam muito na primeira frase. Aqui, diga oi. Gente, uma das mais fáceis, né? Porque tinha questão de fazer o reconhecimento. A palavra diga não é tão fácil de eu ter já na minha memória de léxico. Tinha que fazer. Então, eu vou passar ali, mostra como eles demoram muito mais decodificando e depois para cumprir. Além de, às vezes, não conseguir cumprir a tarefa, demoravam demais em relação. Se tu está pensando num texto, terminou a frase, tem que voltar tudo de novo para conseguir entender. Então, aqui o resultado dessa média, claro, gente, é um estudo muito simples, tá? Que se eu fosse fazer hoje, eu faria com muito mais cuidado metodológico, enfim. Mas é um estudo que dá uma coisa muito... mostra a questão de que na compreensão, a decodificação ela precisa ser mais rápida, senão não se compreende, tá? Aqui é só uma diferença entre... Aqui eu fiz um gráfico, né, dos grupos conforme as palavras. Então o grupo B era o que levou mais tempo, o grupo roxinho era o que levou... Só para transformar em gráfico. Aqui em tamanhos de sílabas, né, as sílabas conforme vão crescendo e aumentando o tempo também, então é importante, mas só por título de curiosidade. A comparação entre os grupos, olha aí, né? Aqui as frases. E a comparação entre não palavras e frases. A comparação de frases foi maior, a diferença do que nas não palavras, mas eu entendo que o que mais nos dá resultado aqui importante é a questão da compreensão, que é o resultado, né, da leitura realmente. Então, quanto mais a etapa recodificação e decodificação é desenvolvida, melhor o aluno avançará no processo de compreensão leitora. O aluno deve dominar o princípio alfabético para fazer decodificação leitora, e nisso a abordagem metodológica do professor é fundamental, que é o que a gente tem falado, né? Atividades de consciência fonológica são fundamentais no conhecimento do código alfabético. Tá? Então, são questões que já têm mais tempo, mas que ainda estão muito em voga. O estudo 3 é um estudo, então, nessa rede, as professoras de sala de recurso também me procuraram para a gente conversar um pouco sobre como elas poderiam trabalhar com as crianças. Na época, não tinha separação entre crianças com dificuldades com os AEEs. Tá? As crianças ficavam juntas numa sala de recurso pedagógico, tá? Então, ali eu também fiz alguns encontros com elas e nós fizemos algumas avaliações no início e no final do ano, tá? Nós tivemos um acompanhamento dos professores das salas de recurso pedagógico da Secretaria de Educação de Guaíba, metodologia baseada na consciência fonológica e explicitação do princípio alfabético, onde teve uma coleta de escrita em abril e em novembro de 2010. Tá? Aí nós temos aqui, ó, em abril de 2010, aqui nós temos crianças com retardo mental, crianças com síndrome de Down, crianças com atraso de aprendizagem, crianças que estavam recebendo acompanhamento. Não fiz uma separação entre crianças com laudo, sem laudo, mas eram crianças já com anos de repetência. Pré-silábicos, nós tínhamos uma quantidade maior, silábico alfabético e nenhum alfabético. Em dezembro, a gente já teve um aumento,
tivemos bem menos pré-silábicos, silábicos mais ou menos, né? Tivemos ainda alguns silábico-alfabéticos e vários alfabéticos. Não teve, claro, um aproveitamento 100%. A gente está falando de crianças com mais dificuldade. Mas crianças que foi para eles benéfico trabalhar com som também. Depois vocês vão ver o depoimento de uma professora, eu trouxe um vídeo para a gente poder ouvir, falando que com síndrome de Down foi muito bom trabalhar com o som. A criança conseguiu entender melhor e se divertir, né? Conseguiu entender porque eles têm muita sensibilidade por causa da música também. Aqui temos exemplo de ditado lá, de pré-silábico. Claro, hoje se eu fosse classificar por IURI já não seria pré-silábico. Eu veria que tem já algumas questões de som. Mas a criança não tinha ainda uma relação perfeita e ela já teve um nível alfabético lá, ó, pé, chulé, lagoa, relaxado, o saco, lava o pé, tá? Aqui embaixo, a mesma criança lá. Aqui é uma criança que tinha dificuldades psicomotoras. Vejam que ela continua ainda com um pouco de dificuldade espacial, mas o que ela escreve já é bem diferente. Olha o lobo, madeira, preguiçoso, ali era lar, o lobo, como é que é? Azul, peraí, o lobo, eu acho que é soprou as casas dos porcos, tá? Mas já tem uma relação que não existia, tá? Então, assim, só um exemplo de escrita com crianças que a gente sempre pensa assim, tá, mas inclusão é difícil? Sim. Muitos deles, mesmo assim, se beneficiam porque a gente acaba trabalhando com a língua de uma forma mais concreta, de uma forma mais palpável, né? E que às vezes vai ser mais fácil para eles conseguirem, tá? E então, por que a instrução fônica é importante? A aprendizagem da escrita não é natural, precisa ser ensinada, aprendida. A linguagem escrita é uma modalidade da linguagem que embasa a língua oral. Temos 26 letras para 31 fonemas. Então, nós temos aí uma relação de produtividade. Com pouco, a gente faz muito, tanto na escrita como na fala. A língua escrita é organizada em um sistema alfabético, letras, grafemas, que relacionam-se com os sons da fala, fonemas. Existe um local no cérebro onde ocorre a leitura inicial, a decodificação. Depois ocorre a automatização. As evidências científicas mostram os resultados. Certo? E aqui eu tenho o depoimento da professora. Essa era uma das professoras do grupo experimental, que ela já tinha feito a formação de consciência fonológica, ela já estava trabalhando com os alunos dela. Ela vai falar um pouquinho dessa questão de como é que é isso para os pais. Então é importante até para vocês que estão agora, né, com material, e os pais às vezes perguntam como que podem ajudar, às vezes acham que essa coisa do som é difícil. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Acho que não. É que para os pais isso é bem difícil, porque eles não conseguem entender, né? Porque quando chegou em casa na hora do tema, um perguntou à sua mãe, macaco, ele queria saber como é que era. E ela disse assim, ué, Guri, bota aí o E, o A. Não é assim que ela explica. É assim, ó, Então, a mãe queria que ele explicasse na reunião o que é isso. E aí eles falaram assim, aí ele tem Aí eu disse, não, eu estou trabalhando com eles assim, dessa maneira, agora a gente está nesse curso, eles vivendo a palavra, agora é assim. E aí coloquei para eles o que a gente estava fazendo. As mães ficaram olhando, então agora a gente não diz mais o B, o A, não precisa. Diz me ajudaram também, né? Então elas começaram com isso, e como elas melhoraram, a gente vai vir uma diferença. E eu tenho a Daisy, que é da ela nunca abriu assim a boca na mão. Aí eu comecei com a história do quase uma corrida. E aí eu comecei com a história do mundo. Quando ele se deu por conta, a Daisy estava pronunciando todinho no alfabeto, assim, só com o som. O nome não. O nome não, mas para ela o som ficou. O som para ela é importante. E ela é uma menina que adora música, né? Então isso
né? E tem uns que no início não conseguiam muito, agora não, tá tranquilo. Eu me arrependo de não ter iniciado só com som. Porque eu acho que se a gente iniciar só com som, quando tu falar o nome da letra, já não tem tanta importância para eles. Isso eles conhecem pela televisão, pelas músicas, por tudo, né? Então não tem porquê, agora o som. Essa é daquelas professoras assim, que abraçaram, né? E depois ela se tornou supervisora da escola, toda a escola trabalhou também dessa forma, então é bem bonito ouvir. Eu vejo assim, que é um depoimento que nunca está ultrapassado, porque realmente a gente parece que precisa estar sempre provando que é preciso trabalhar com som, né? Aqui eu trouxe então para vocês também algumas imagens de materiais que a gente tem no mercado hoje, que podem auxiliar no trabalho com consciência fonológica. Então temos lá o Consciência Fonológica em Crianças Pequenas, que é um livro que vai trazer muita atividade prática de todos os níveis. O livro do Arthur Gomes de Moraes, que é Consciência Fonológica na Educação Infantil. Esse daqui de baixo, a gente produziu lá pela PUC, ele vai falar sobre consciência dos sons da língua também para o inglês, não só para séries iniciais, para fonoaudiólogos, para professores de inglês e para alfabetizadores. Esse outro é nosso de 2020, meu e de uma colega, onde nós fizemos um compilado de trabalhos de consciência linguística dentro da escola. Então tem desde a educação infantil até o EJA. Nesse livro está o capítulo que fala das crianças com necessidades especiais, que também melhoraram com o trabalho de consciência fonológica. Tá? Posso passar? Aqui a gente tem materiais, então, com outros assuntos mais gerais. A gente tem o neurônio da leitura, Magda Soares, alfabetização, questão de métodos, vai nos trazer uma parte toda que fala dos dois tipos de avaliação, de Ferreiro e Ewing, né? Muito interessante. Vai falar da faceta linguística importante para o professor. A alfabetização no século XXI, esse livro maravilhoso, também vai falar que cada vez menos temos crianças silábicas, as crianças já estão se dando conta do som e estão avançando, né? A alfabetização baseada em evidências, que é o Sargiani, que é o organizador, e este Aprender a Ler, a Escrever a Partir da Fônica, que é um livro que eu tenho lido e estudado muito esse ano, e na verdade ele traz muitas coisas que nós falamos hoje aqui na palestra, tá? Ele faz um bom detalhamento da importância da fônica, certo? E eu agradeço esse nosso momento, deixo aqui meu e-mail e agora ficamos aqui para conversar um pouquinho, certo?